Todos os cursos, e inclusive faculdades, ensinam que existem perspectivas com 1 ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga. Não! Só existe uma perspectiva e todas são casos particulares dessa. E todas as perspectivas têm que ter 3 pontos de fuga. E eu vou provar isso para vocês. Vamos começar com a perspectiva axonométrica, isométrica, vulgarmente conhecida como paralela. É mais fácil gravar, né? Então, na perspectiva paralela, nós vamos pegar primeiro e traçar num determinado ponto que uma linha vertical, que vamos chamar ela de Y, uma linha bem inclinada, que iremos chamar de X, e uma linha não tão inclinada, que iremos chamar de Z. Quando quisermos representar qualquer objeto, nós vamos começar por onde? Pelo ponto 1, que eu vou colocá-lo aqui, ó, e está aqui meu ponto 1. Como eu escolhi a posição, eu vou circulá-lo para lembrar no futuro sempre que qualquer ponto com um círculo em volta, fui eu que escolhi a sua posição. E sempre que aparecer um ponto no plano de perspectiva, nós temos que traçar as 3 direções. Então, tenho que fazer uma linha vertical. Aqui eu estou fazendo a diagonal do quadrado, então ó, uma linha diagonal e uma linha paralela a Z aqui. Feito isso, nós vamos para o nosso segundo ponto. E o segundo ponto é o número 2. E aí é o par. O par de 1, ele tem que estar acima de 1 na linha vertical. Onde eu vou escolher a posição? Quero ela aqui. Por quê? Porque eu estou afim, é uma escolha minha. Então aqui eu vou colocar meu número 2. E aí eu vou agora perguntar: que direções passam pelo ponto 2? Já passa a Y e faltam a X e a Z. Então, neste ponto aqui, nós iremos traçar a diagonal, que é paralela a essa, e uma linha aqui que, para traçar uma paralela, como a gente já fez em dicas anteriores, basta apoiar e deslocar com uma folha de papel na direção perpendicular onde você tem a linha do traço. Pronto! Vamos para o nosso próximo ponto. E nosso próximo ponto é o 3. 3 é par ou ímpar? Ímpar. Então tem que estar embaixo. Eu vou colocar à esquerda ou à direita? Arbitrariamente eu quero colocá-lo aqui. Por quê? Porque eu estou afim. Então aqui está a minha posição 3. Como eu escolhi a posição, eu vou circular para lembrar no futuro que fui eu que escolhi essa posição. Então, em qualquer objeto, os pontos 1, 2, 3, sou eu que escolho, no caso, você. Apareceu um novo ponto no plano de perspectiva. O que eu tenho que fazer? As paralelas, as 3 direções. Já tem a direção Z, falta a direção X, né? Que seria essa diagonal. E falta a direção Y. Próximo ponto qual é? 4. 4 é par ou ímpar? Par. Tem que estar embaixo ou em cima do ponto 3. E aí uma coisa interessante ocorre. O ponto 1 é o pai da família. É quem dá o andar de baixo, quem sustenta aqui a base. E quem cuida das partes mais importantes, superiores, é a mãe, que cuida do andar de cima. Então no cruzamento aqui eu encontrei o ponto 4. Significa então que eu não vou poder circulá-lo, para me lembrar no futuro que fui encontrado. Esse ponto não foi escolhido, ele foi encontrado pelo cruzamento das linhas que sobem de 3 com a de 2. Surgiu um novo ponto no plano de perspectiva. O que eu tenho que fazer? Ver a que direções ele já está ligado e quais faltam. Já está ligado a direção paralela a Y, já está a direção paralela que é a Z, falta a direção X, que vai ser então aqui, saindo daqui, paralela aqui. Próximo ponto, meu ponto 5. 5 é par ou ímpar? Ímpar, tem que estar embaixo ou em cima? Embaixo. Como eu coloquei arbitrariamente, ou seja, eu decidi colocar à esquerda o ponto 3, vou colocar o ponto 5 à direita. Em qual posição? Na posição que eu queira. Logo, se eu coloquei numa posição qualquer, eu vou colocar aqui, um círculo em volta dela para me lembrar no futuro que fui eu que escolhi. Novamente um ponto no plano de perspectiva. O que eu tenho que fazer? Ver quais direções já tem a direção X, falta a direção Y, que é a vertical, e falta a direção Z, paralela a essa aqui. Próximo ponto é o 6.
E o 6 é par ou ímpar? Par. Tem que estar em cima de quem? Do ponto 5. Da mesma forma que as duas linhas que tem 1 definiram os dois pontos 3 e 5, a linha da mãe aqui em cima vai definir o quadro aqui e do lado de cá encontramos o ponto 6. Também não vou circular ele. E aí volta a pergunta, surgiu um novo ponto no plano de perspectiva, o que eu tenho que fazer? Ver a que direções já está ligado e a que direções faltam. Então ele já está ligado à direção X, à direção Y, falta ligá-lo à direção Z. Vamos pegar nosso papelzinho aqui, traçar uma linha paralela aqui. E aí o que aconteceu aqui? É que o 1 abriu em 3 e 5 e fecha no ponto próximo ímpar, que é o 7. 2 abriu em 4 e 6, fecha aqui atrás no ponto 8. E então, encontrei. Se eu encontrei, o que acontece? Eu não vou circular. E aí, tem dois pontos novos, vamos ver que direções já estão ligados. Estão ligados ambos, direções X e Z, falta a direção Y. E aí, quando eu subir aqui a vertical, vai passar justamente na posição que? 8. Agora, quais linhas eu devo escurecer? E aí tem um macete. Primeiro, os dois pontos principais que são 1 e 2, o par 1, 2 inicial, são as linhas que você tem que escurecer na primeira instância. Então aqui nós vamos escurecer as linhas do ponto 1, as linhas aqui também do ponto 1, e essa é uma linha do ponto 1. Só que uma curiosidade, esta linha do ponto 1 também é uma linha do ponto 2. É como se a mãe e pai tivessem dado as mãos. Essa aqui é a linha do 2, eu tenho que escurecer. E a linha do 2. Quais linhas agora eu tenho que escurecer? O contorno da figura. Essa é uma linha de contorno, contorno. Essa é contorno, então vou escurecer também. Contorno também. Aqui. E contorno. As outras linhas, elas são invisíveis. Eu só veria se fosse um aquário de vidro, porque quando fosse um bloco sólido, as linhas de trás não tem como eu ver. Então, o que a gente faz para dar a ideia de que essas linhas existem, mas não são visíveis? Vamos tracejar, ou seja, vamos sair cheio, cruzar cheio, chegar cheio e completar com traços. Então, sai cheio, cruza cheio, chega cheio e completa em contraste. Sai cheio, chega cheio. Bem, estas linhas aqui, ó, são paralelas, paralela, e se encontram no infinito da sua direita. Se encontram no infinito da sua direita? Peraí, tem alguma coisa estranha aí. Essa linha é paralela a essa, é paralela a essa, é paralela a essa, e se encontram no infinito da sua esquerda. Gente, você vai insistir que se encontram, e essas linhas aqui verticais, paralela, Y, se encontram no infinito vertical. Ué, peraí, eu não estou entendendo. Como é que linhas paralelas se encontram? Nós temos aqui dois tipos de modelo. O primeiro modelo, que foi a teoria euclidiana, dizia paralelas não se encontram, plano é uma coisa plana, reta é reta. Tentou-se mandar um foguete para a Lua. Com essa teoria, nunca chegou. Agora, quando surgiu a teoria não euclidiana, que dizia que plano, na realidade, é um pedaço de um plano curvo, que reta, na realidade, é um pedaço de uma curva, que paralelas se encontram num ponto muito distante, no infinito, mandou-se um foguete para a Lua e ele chegou. E então a humanidade compreendeu que não existe reta, não existe plano. Isso é uma abstração humana, é uma criação humana que é aplicável ao nosso mundo micro, nosso mundo humano. Qualquer coisa que cresce além do mundo humano, ou seja, megas distâncias, megas proporções, não existe mais reta. Até a luz não caminha em linha reta, em pequenas distâncias sim. Agora, no espaço, ela tendo um planeta aqui, ela, quando se aproxima de um planeta, ela se transforma em massa e vai sendo puxada. Se tiver outro planeta aqui, ela anda no espaço navegando em curvas. Ou seja, reta não existe, e sim é uma abstração, uma criação humana. Então, aplicado aqui, essas linhas se encontram no infinito, porque sendo plano curvo, elas vão lá na frente se encontrar, né? Então, nós temos aqui, se encontram no infinito da direita, 1, se encontram no infinito vertical, 2, e se encontram no infinito da esquerda, tridimensão. Então, na tridimensão, ela é caracterizada pela fuga das linhas em quantas direções? 3. Então, nós sempre teremos que ter quantas fugas? 3. Então, nós sempre teremos que ter quantos pontos de fugas? 3. Por isso,
tridimensão, 3 fugas. Agora, vamos parar temporariamente a perspectiva paralela e vamos aqui do lado fazer o seguinte, vamos pegar essas linhas que fugiam paralelas e trazê-la lá do infinito e vão se encontrar agora num ponto de fuga da direita. E agora, vamos pegar essas linhas que fugiam paralelas para a esquerda, vamos trazê-las para um ponto, vamos chamar de ponto de fuga da esquerda. E vamos engolir que esses pontos estão sobre uma linha e que nós iremos chamar essa linha de linha do horizonte, que daqui a pouco a gente vai discutir o que ela é, o que ela representa. E vamos pegar agora a fuga vertical e vamos mantê-la lá no infinito vertical. Então, quantos pontos de fuga nós temos aqui? 3. Ué, mas não são só 2 pontos de fuga? 2 pontos de fuga próprios, mas tem um ponto de fuga impróprio. Como assim? A definição de ponto é, ou ele é um ponto de fuga próprio, e o que é um ponto de fuga próprio? É que é identificado pelo cruzamento de linhas. Agora, um ponto de fuga impróprio é definido por linhas paralelas. Aí está o mistério. Porque se fosse assim, essa perspectiva aqui que a gente está tratando, desta aqui, não teria ponto de fuga, e na realidade ela tem 3 fugas que são o quê? Impróprias, estão no infinito. Tá ok? Agora nós vamos marcar no nosso plano de perspectiva o nosso ponto 1. Eu quero meu ponto 1 aqui, porque eu estou afim. Então, surgiu um novo ponto no plano de perspectiva, vai ter o número 1 circulado, porque eu escolhi. Eu tenho que fazer o quê? Ligar as 3 direções. Então, eu vou ligar a fuga da direita, a fuga da esquerda e a fuga vertical. Vou agora escolher meu segundo ponto, que é o par dele, o par 2, né? A mãe acima, e que eu vou colocar onde? Eu quero ele aqui. Por quê? Eu estou afim, eu escolho a posição. Novo ponto de plano de perspectiva, tem que ver onde ele está ligado. Está ligado no infinito vertical. Falta ligar para a direita e para a esquerda. Próximo ponto, 3. E eu quero ele aqui. Por quê? Eu escolho a posição dele, onde eu queira. E aí eu tenho que ver, já está ligado para a esquerda, falta ligar para a direita e falta ligar ele verticalmente para cima. E o ponto 4, eu marco ou encontro? Ele não está circulado, então eu encontro, ele tem que estar aqui. É nesse cruzamento ou nesse? Qual dos 2 cruzamentos? Eu tenho que saber quem é o 2. O 2 não é esse aqui? A mãe da família? Então, neste cruzamento é que eu encontrei o par dele, que é o 4. Novamente, a gente tem que fazer a pergunta, já está ligado verticalmente para a esquerda, falta ligar para a direita. Próximo ponto, 5. Como está circulado aqui, eu vou escolher, eu quero ele aqui. Por quê? Porque eu estou afim. Já está ligado para a direita, falta ligar ele para cima e para a fuga da esquerda. Próximo ponto é o 6, é o par de 5. Vai ser nesse cruzamento, no segundo, no terceiro ou no quarto. Temos que olhar para quem? Para a mãe. A mãe é o 2. O 2 dá um andar de cima. Então aqui é a posição 6. Já está ligado para a direita, já está ligado para cima. Falta ligar o quê? E eu vou forçar a barra para ele passar aqui. Nem vou precisar forçar muito, ó. Para ele passar aqui e ir para lá. Próximo ponto, 1 abre em 3, 5, fecha aqui em 7. 2 abre em 4, 6, fecha aqui em 8. Esse ponto já está ligado para a esquerda, para a direita, falta ligar para o ponto de fuga vertical. E aí quando ele passa aqui, ele fecha com o ponto 8. Eu vou reforçar quais linhas? As linhas do ponto 1, as linhas do ponto 2, que é a mãe, o contorno, e as outras linhas, sai cheio, chega cheio, cruza cheio, completa. Sai cheio, chega cheio, completa. Sai cheio, chega cheio, completa. Bem, esta perspectiva nova, são 2, se chama perspectiva cônica. Por que ela é cônica? Porque observem que essa altura ela vai conicamente diminuindo, vai afinando. Então se eu fizesse um objeto que fosse parar aqui, ele ficaria o quê? Com a parte de trás, ó, bem achatadinha, entendeu? Se eu fizesse ele para cá, a mesma coisa. Se ele fosse comprido para cá, ó, ele ficaria com essa parte aqui, ó,
afunilada, cônica. Já aqui, essa altura é igual a essa, que é igual, que é igual, que é igual, ou seja, ela é paralela. Quando a gente usa a perspectiva paralela, quando a gente usa a perspectiva cônica. E aqui nós chegamos no ponto crucial, onde a gente começa a mostrar que a Ape Studio é diferente de tudo o que vocês viram. Nos outros cursos, as pessoas fazem, olha um ponto de fuga, olha outro aqui, essas linhas estão fugindo, vai para lá, desenha aí. Aqui não, nós vamos agora discutir quando você vai usar uma, quando você vai usar a outra. Então, por exemplo, se você pegasse uma caixa qualquer, essa aqui, essa caixa aqui, essa altura, essa, tem alguma variação? Parecem todas iguais, não parece? Então qual perspectiva eu deveria usar? Essa, que tem todas as alturas iguais, ou essa, que a altura da frente é maior que essa? A paralela. Mas se eu pegasse o mesmo objeto e fizesse isso com ele, ó, agora qual ficou maior? Essa altura está muito maior que essa. Então nessa situação, qual perspectiva deveria usar? A paralela ou a cônica? A cônica. Então vou fazer a pergunta de novo. Qual perspectiva deveria usar para representar este objeto? E a resposta seria o quê? Depende. Se ele é pequeno em relação a mim, eu usaria paralela. Mas se ele é pequeno e está muito perto do meu olho, do olho do observador, que no caso o observador são vocês, aí eu vou usar a cônica. Agora, se eu fizesse um piquenique, os objetos lá, caixinha de suquinho, pãozinho, bisnaguinha, caixinha de não sei o que lá, potezinho, cestinha, qual perspectiva eu deveria usar? Alguns falariam a paralela. Sim, se você contar com os seus olhos, que você é grande em relação a ele, sim. Mas se você estivesse desenhando como se fosse a formiguinha Z, ou vida de inseto, ou seja, aqui de baixo, nossa, como ele é grande, eu deveria usar a cônica. Então depende. Agora, se você estivesse desenhando um prédio que sobe, qual perspectiva você deveria usar? Se fosse você, novamente, agora seria a cônica. Mas e se você fosse Godzilla? Gigante, então o objeto era pequeno em relação a você. Ou você fosse pequeno, o objeto fosse grande como um prédio, mas você estivesse de longe, voando de helicóptero, ou você está no Cristo olhando lá para a praia de Botafogo, os prédios, parecem caixinhas, todas elas desenhadas com paralela. Então onde eu quero chegar? Seria paralela ou cônica? Também depende. Então eu quero chegar aqui. Não existe perspectiva associada ao objeto. É a escolha que você vai fazer do observador em relação a ela e a distância que você vai estar do objeto é que vai determinar se você vai usar uma ou outra. Então, este aqui nós vamos usar quando? A paralela nós vamos usar quando? O objeto é pequeno ou o observador é grande, ou nós também podemos usar um objeto que seja grande, essa perspectiva, mas tem que ter uma condição. A condição qual é? Se isso é um prédio, tem que estar voando de longe, ele tem que estar longe de mim. Aí ele está tão longe que ele parece paralelo. Quando ele vai chegando perto do meu campo visual, ele cresce tanto que ele então distorce. Então a condição é que o objeto grande, mas o observador esteja o quê? Longe, né? O observador esteja distante. Agora, a perspectiva cônica, nós vamos usar o quê? Em contrapartida, se o objeto for o quê? For grande. Ou se o observador for o quê? Pequeno. Agora, tem uma condição contrária, que é o objeto. Ele pode ser pequeno, mas tem uma condição. A condição é o quê? Se o objeto for pequeno, você tem que estar com o quê? Ele muito perto de você. Quando ele está muito perto de você, ele distorce a figura e então um dos lados parece o quê? Uma das arestas parece muito maior. Então, a condição de um objeto pequeno é que o observador esteja muito, mas muito próximo. Aqui, nesta dica, então, nós começamos a inserir em vocês os conceitos
que vão dar a autonomia para vocês escolherem que tipo de perspectiva vocês vão usar, dependendo do objeto, dependendo do observador e a distância, a relação que você quer para eles. Então, isto é IP Studio, conhecimento. Gostou desta dica? Então compartilha, dá um gostei aqui embaixo, deixe seu like. Você já tinha ouvido falar que qualquer perspectiva tem que ter no mínimo 3 pontos de fuga? Então, ajudou você? Quer saber mais sobre esse assunto? Então comenta, pergunte. O que você quer saber mais sobre perspectiva? Isso aqui é só o iniciozinho. São 70 lições de conhecimento de perspectiva. Eu estou dando a base para você ver que quando você tem esse conhecimento, você tem autonomia. Inscreva-se no nosso canal, quem não for inscrito. E mantenha a sinetinha, o sininho ativado para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá, galera!